Lu, e pensando em crescimento, olhando para o cenário de hoje, 2024, quais ações estão chamando a atenção sua, no caso, do pessoal do AGF? É que são opiniões muito divergentes, mas na opinião da Luiz Barsi. Legal. Sempre que a gente fala de crescimento, falando de AGF, é sempre o crescimento aliado a empresas que ainda distribuam pelo menos 6% ao ano em dividendos para seus acionistas, tá? Falando aqui de fatos públicos, né, de Klabin. Estou em período de silêncio na Klabin, mas já são dados públicos, então me sinto confortável em falar. Klabin continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. E eu digo isso porque é uma empresa que tem bons controladores, são controladores que merecem o benefício da dúvida, né? Sempre que o mercado... É normal que o mercado, que os acionistas questionem, enfim. Eu acho que a última prova disso foi agora essa aquisição do Projeto Caeté. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é um ativo florestal incrível, irreplicável, nas proximidades, ou seja, tem ali um raio em volta das plantas da Klabin, lá no Paraná, que são, assim, fantásticos, sabe? Então, tem várias sinergias em custo-caixa, questões logísticas extremamente importantes, né? E coloca a companhia num patamar bastante favorável, vamos dizer assim, de autossuficiência de madeira, né? Depender menos de madeira de terceiros. Então, tudo isso, pessoal, é público, saiu agora em dezembro, né? Tem todo o material do Projeto Caeté, um projeto fantástico. Então, acho que olhando para um período um pouco mais curto, médio prazo, né? A gente tem um cenário da celulose que, a gente saiu de últimos 15, 18 meses que foram calamitosos, né? Para craft, para celulose, enfim. Então, a tendência agora é que, passado esse vale, a gente tem uma recuperaçãozinha aí da commodity, né? Então, é uma empresa de crescimento porque tem que permanentemente sempre anunciando investimentos, né? É uma empresa que não pode parar. Não existe vácuo de poder. Na celulose não é diferente, né? Então, conforme os players vão se movimentando, né? Então, você tem uma nova grande oferta que tá para entrar agora, segundo semestre, que é do pessoal que tá construindo lá no Mato Grosso do Sul. Então, a empresa tem que sempre movimentar ali as peças do jogo, obviamente, dado o cenário que vai se delineando, né? Que são investimentos que são pensados com anos e anos de antecedência, né? E a Klabin embalagem, né? Todo lugar, tudo você tem embalagem. Pois Mais de 100 anos de história. É uma empresa que se preocupa com reciclagem, com sustentabilidade, Você né? vê, não necessariamente você precisa pegar empresas que sejam um perfil de crescimento, que sejam de projetos mirabolantes, coisas nunca antes vistas, hiper tecnológicos, etc. Tem muita tecnologia embarcada no que a Klabin faz, né? Questão de termos de eficiência, de fábrica, enfim. E é uma empresa que tem 120 anos de história, né? E continua se reinventando, continua super atualizada, enfim. Então, Klabin, acho que não Que é o gosto case de crescimento não que gosto você tá da de olho. palavra aposta, mas é sempre aquela ação de oportunidade, vamos dizer assim, que acho que tá num bom momento de crescimento aí. Legal. E a Taurus, hein, Lu? Sempre que você vem aqui, eu acabo perguntando. Continuamos na mesma, né? Eu acho que tinha aquela perspectiva desse embate Israel-Palestina repercutir em alguma coisa nos resultados, acabou não acontecendo. Eu acho que de ponto positivo, finalmente, né? Acho que já anunciaram também, finalmente tá andando lá a fábrica na Índia, né? Então acho que nos próximos trimestres aí a gente já começa a ver alguma coisa de ramp-up dessa fábrica, né? Claro que demanda um tempo, etc. Mas o fato de você já ter uma fábrica instalada lá, enfim, com produtos aprovados e as coisas andando, eu acho que já é super positivo, né? Então tem que aguardar, pessoal, assim. Um trigger muito importante para Taurus esse ano são as eleições americanas. Né? Trump vencendo, se acontecer, o que é o que a gente acredita, pelo menos. Não sou cientista política, mas Pesquisas mostram isso, né? pesquisas, tudo mostra que, enfim, é isso que deve acontecer. Então, é o mercado americano que dita a demanda. Legal. Então, Trump vencendo, eu acho que reacende aquela chama no americano, né, de enfim. E é o mercado Proteção. americano, é um mercado muito comprador de Taurus, né? É um mercado muito Então comprador pode de trazer Taurus, grandes exatamente. lucros. Agora, Lu, o pessoal pergunta muito de banco. Porque banco paga bom dividendo, o banco é muito perene. Qual banco que você acha que tá com o preço mais atrativo? Olha, eu acho que, dado o cenário que a gente teve recentemente, quando você olha múltiplos, enfim, não é um banco que tá assim. Você olha o balanço e fala, nossa, que maravilha, quero investir.
Mas o Bradesco sempre foi uma instituição muito forte. Eu acho que tá passando por um momento delicado. E eu acho que eles fizeram muito bem. Eu acho que quando é pra criticar, a gente critica. Mas quando é pra elogiar Mudaram o também. CEO, Fizeram mudanças na alta administração. Que eu acho que é o indício daquilo que o mercado já vinha sinalizando há algum tempo, né? Que era visto como uma instituição um pouquinho mais engessada, um pouquinho mais atrasada tecnologicamente. Não fez grandes movimentos, como Itaú, por exemplo, em fusões, aquisições relevantes nos últimos tempos, né? Então, na visão, inclusive, de outros analistas, não sou só eu que estou falando, né? Reverberando isso, é um banco que ficou visto como um banco que ficou um pouquinho para trás, vamos dizer assim, né? Então, acho que agora chegou o momento deles se reinventarem, acho que dar uma renovada na cultura, mexer um pouquinho ali, sabe? Chacoalhar a Tecnologia, né? roseira, vamos dizer assim. Então, quando você troca as pessoas, acho que a tendência realmente é essa, né? De você colocar uma nova estratégia ali e entregar o melhor resultado possível, né? Então, eu particularmente acredito, sim, na retomada dos resultados do Bradesco. Acho que a gente passou por um momento também muito sensível em Santander, né? Acho que Americanas mexeu demais com o mercado de crédito, né? Com questão de provisões. Então, taxa de juros dando uma arrefecida, inadimplência caindo um pouco, ou se mantendo pelo menos estável, né? Você já começa a ver trimestre após trimestre aí, acho que a gente vai começar a ver alguma recuperação no Bradesco, pelo menos eu acredito. Não tenho carteira, eu acho que já tenho banco demais, tá bom, assim, eu evito ficar pulverizando muito, mas eu acho que para quem já tem carteira, para quem já acompanha o banco, acredito que olhando para frente, assim, pode ser uma boa opção O também. BMG é um banco que tá muito descontado, né, Lu? Você acha que é uma boa? Porque muita gente pergunta, e o BMG, porque ele tá barato, né? Eu vou ser bem honesta, eu não acompanho. Dificilmente eu olho para esses bancos médios, para esses bancos menores, para não falar que eu não olho, assim, eu olho um pouquinho para banco mercantil, que o Barsi tem carteira, assim, faço o acompanhamento, mas é muito difícil eu olhar para um Banrisul, para um BMG. O setor bancário, claro, a gente fala sobre a perenidade, sobre a importância do setor, mas é uma atividade basicamente de gerenciamento de risco. Sim. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo ali, né? Então, eu particularmente tenho essa tendência de olhar mais para pelo menos os 5 principais Os mais players sólidos, ali. né? Para os mais O sólidos. BTG cresceu bem, né? Veio com um resultado muito bom, né? Cresceu bem. Infelizmente, não distribui dividendo nenhum, né? Uma Praticamente porcaria. zero, né? 1% Zero, acho que é ao ano. 0,1% que tem estatuto, ou 1% no estatuto. Assim, poderia, né? Mas não quer, pô, André. Cresceu muito, né? Eu tava Deram vendo dividendo. sei lá, multiplicou por 10 nos últimos 10 anos. Frente a crescimento, o BTG subiu muito, né? Mas realmente Muito. não entra na estratégia do AGF porque não paga dividendos, né, Lu? Exato, eu acho que tem um componente de crescimento ali muito forte, né? Mas acompanho também o banco, mas para nossa estratégia já seria uma empresa que ficaria de fora desse crivo, né? Porque não entrega, em termos de histórico, um dividendo que atinja os nossos critérios mínimos aí de 6% ao ano em dividendos. Mas é um excelente banco, puta banco. Então, Agora, acho Lu, uma curiosidade que eu tenho, mas não é curiosidade minha, é curiosidade até do pessoal que tá aqui no chat. Luiz e Barsi vendo os fundos imobiliários em alta recentemente. Não deu uma curiosidade de fazer alguma comprinha em fundos imobiliários? Lu não entrou nesse mercado ainda mesmo? Mas quem disse que eu tô vendo? Eu nem olho por aquilo que eu não tenho na minha carteira. Não tô nem sabendo. Fiquei sabendo agora em primeira mão que os fundos imobiliários estão subindo. Eu honestamente não acompanho, assim, claro, a gente vê notícias. Tô brincando, né? A gente vê, mas você quando escolhe uma estratégia, quando você delineia um caminho pra você, acho que uma das coisas mais importantes é você se manter fiel àquilo. Entende? Não é uma questão de picuinha ou de alguma coisa pessoal contra fundos imobiliários, é porque, na minha opinião, não se encaixa pra mim a nossa estratégia, entende? Pode até fazer sentido pra você, enfim, que você queira uma renda mensal, mas não é um ativo que nos atrai quando você compara as ações, assim. O potencial das ações ele é infinitamente maior, né? Em termos de alavancagem, em termos de retorno total ao acionista, né? Então é uma classe de ativos que a gente não acompanha, então eu não me sinto tentada em nenhum momento, né? O que os olhos não veem, o coração não sei. O pessoal tá tentando te aliciar, porque se você falar que vai começar a investir em fundos imobiliários, é capaz de subir mais. Então, Tá vendo? Então não é bom que eu invista em fundos imobiliários, tá vendo? Melhor Já deixar tem a Lu e o Barsi e todo mundo da GEF já tem muito dinheiro em ações. Então eles estão mais tranquilos pro jacaré aí nos fundos imobiliários.
E, Carol, vamos começar o ping-pong? Vamos. colocar a luzinha na parede? A Lu é Nossa prática. Então isso aí Senhora. não tem muito segredo. Aqui a Lu já conhece. Momentos de tensão. Que se a aqui, pessoa me não responde, ajudem. a gente também puxa o pé na cama. É complicado. Vamos lá. Bradesco ou Itaú? Itaú. Em termos de qualidade, tá? Não preço. Banco do Brasil ou Santander? Banco do Brasil. Caixa Seguridade ou BB Seguridade? BB Seguridade. Sanepar ou Sabesp? Sanepar. Taesa ou AS Brasil? Taesa. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. IRB ou Taurus? Pois você me coloca numa posição complicada. Eu vou falar Taurus porque eu tô em período de silêncio no IRB, tá? Só por isso. Klabin ou Suzano? Clabin. Cosan ou Unipar? Unipar.